Espírito Santo, j'ai besoin de ta grâce. eu preciso da sua graça. Tu commences à dire cela. Saint-Esprit, viens. Comece a dizer: Espírito Santo, vem. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton Espírito aide. Santo, nós precisamos da tua Est-ce que tu ajuda. peux dire cela? Tu peux dire cela, Saint-Esprit. Será que você pode dizer: Espírito Santo, Tu es le Paraclétos. você é o Paracletos, o Consolador. Parle-moi, parle-moi. Fala Esprit de Dieu. comigo, fala comigo. Montre-moi ta volonté, Esprit de Dieu. Mostra-me a tua vontade, Senhor. Enseigne-moi, Esprit de Dieu. Ensina-me, Espírito de Deus. Enseigne-moi, Esprit de Dieu. Ensina-me, Espírito de Deus. Au nom de Jésus. Fala para nós, Senhor, nessa manhã. A Bíblia declara que a cada manhã o Senhor prepara alimento para as nossas almas. A Bíblia declara que o homem não viverá somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nessa manhã, Senhor eterno Pai, nós viemos ouvir Est-ce a qu'on peut palavra dire que vem de Amen? Ti. Será que nós podemos dizer amém? Est-ce qu'on peut dire Amen? Será que nós podemos dizer amém? Nous allons prendre nos Bibles Nós vamos tomar as nossas Bíblias. et nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament. Nós vamos ler no Antigo Testamento. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10. Estamos no livro do 1 de Samuel, capítulo 10. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Será que você tem a tua Bíblia contigo? Est-ce que tu viens à l'église avec la Bible? Será que você vem à igreja com a Bíblia? Est-ce que tu lis la Bible à la maison? Será que você lê a Bíblia em Est-ce casa? que tu as une Bible dans ton téléphone? Será que você tem uma Bíblia no teu telefone? Tu prends ta Bible alors. Então você toma a sua Bíblia. 1 Samuel, chapitre 10. 1 de Samuel, capítulo 10. Samuel, chapitre 10. 1 de Samuel, Est-ce que tu capítulo peux 10. lire? Será que você pode ler conosco? Samuel prit une fiole d'huile Samuel pegou em vaso qu'il a répandu sur la tête de Saoul. que ele derramou sobre a cabeça de Saul. Il l'embrassa et dit: L'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage? Abraçou e disse: O Senhor te ungiu para que você seja o chefe da sua herança. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel. Hoje, depois que a gente se separar, você encontrará dois homens junto ao sepulcro de Rachel, Sur la frontière de Benjamin, na fronteira de Benjamim. à Telsach. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. As Elsach vão te dizer onde estão o que você estava a procurar. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. E o teu pai já não pensa mais nos Et cordeiros dit, que você foi procurar. que Ele pensa dois-je em ti. faire au sujet de mon fils? Ele diz: o que eu posso fazer com relação ao meu filho? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au champ de Tabor. Então você vai caminhar ainda mais e vai encontrar o campo de Dabor, Où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Em Tabor você encontrará três homens que estão subindo diante de Deus em Betel, Portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et Eles- l'autre une outre de vin. Estão com 3 cavalos, 3 bolos e uma garrafa de vinho. Ils te demanderont comment tu te portes. Eles vão perguntar como estás. Ils te donneront 2 pains et tu recevras de leurs mains. Eles vão te dar o pão, 2 pães e você vai receber das suas mãos. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim où se trouve une garnison de Philistins. E depois dali você vai descer até Gibeá Eloon, onde você encontrará os filisteus. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et des prophétisants eux-mêmes. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liros, tambores, flautas e harpas e estarão profetizando. L'Esprit de l'Éternel te saisira, O Espírito do Senhor se apossará de você tu prophétiseras avec eux e você profetizará com eles. et tu seras changé en un autre homme. E você será mudado em um outro homem. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Será que nós podemos nos sentar? Alors, lorsqu'on s'assoit, on peut prendre notre texte de
Jean chapitre 3. Depois de sentarmos, vamos pegar no nosso texto que está no livro de João, capítulo 3. Donc Jean chapitre 3, nous sommes à partir du verset 1er. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Et n'oublie pas que nous sommes dans notre série d'enseignements où nous parlons d'une vie transformée, changée par la puissance du E Saint-Esprit. não esqueça que nós estamos continuando com o nosso ensinamento, falando sobre uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Donc nous voulons montrer tout simplement que tu ne viens pas à l'église pour être la même personne. Nós queremos mostrar com isso que você não vem à igreja para continuares a ser o mesmo. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit peut te changer. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode te mudar. Jean 3, João capítulo 3, nous sommes à partir du premier verset. a partir do primeiro versículo. Il y avait un homme parmi les pharisiens nommé Nicodème. Il était l'un des dirigeants des Juifs. Havia homem entre os fariseus, homem chamado Nicodemos, dos principais dos judeus. Le verset 2, celui-ci vint de nuit vers Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. E este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Verset 3, la Bible dit, Jésus répondait et lui dit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, donc si un homme n'est pas transformé, naître de nouveau, c'est être transformé. Em verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, o nascer de novo aqui faz-se referência à transformação. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Ele não pode ver o reino de Deus. Donc vous comprenez maintenant que lorsqu'on vient à l'église, il y a un objectif. Il faut qu'un jour nous soyons avec Dieu dans son royaume. Então entendemos que ao virmos para a igreja há objetivo por detrás. É necessário que entendamos que o facto de virmos aqui é para que dia possamos entrar no reino de Deus. Donc tu ne viens pas à l'église tout d'abord, ce n'est pas puisqu'on a des jolis vêtements, de beaux vêtements, non. Você não pode vir à igreja primeiramente porque você tem roupas bonitas, não. Donc on ne vient pas à l'église puisqu'on doit avoir une voiture. Você não vem à igreja para que você possa ter carro. C'est comme lorsqu'on était au pays là, on prêchait, on disait, tu vas voyager, tu vas voyager. É como nós quando estávamos lá em África pregávamos e dizíamos, você vai viajar, você vai viajar. Maintenant que tu es en Europe, tu vois le prédicateur ne parle plus de cela, on ne dit plus cela. E quando você chega aqui na Europa, entendes e percebes que os pregadores já não falam de viagens. Donc l'église ce n'est pas d'abord pour voyager, Então, pour a igreja, avoir de l'argent. A igreja não é para te dar viagem nem ter Donc dinheiro. la finalité c'est qu'un jour tu pars. O objetivo, a finalidade é para que dia você entre no reino Voilà de Deus. pourquoi c'est important de servir Dieu ici sur la terre, parce qu'un jour nous allons partir. Por isso é importante servirmos Deus aqui na terra, porque dia nós vamos partir. Donc ne pense pas que ici tu es là, tu auras des maisons, tu auras tout, tu es éternel. Non, non, un jour nous allons partir. Então não se conforme com a ideia porque você está aqui, tem carro, tem casa, tudo tá bom. Não, entenda que dia vamos ir. Donc ce sont des choses momentanées qui t'aident à survivre ici. São coisas momentâneas que te ajudam a sobreviver aqui na terra. Voilà pourquoi quand tu viens dans une église comme ça, il faut toujours avoir une question. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu dans l'église? Por isso, quando nós estamos aqui na igreja, você tem que perguntar, pastor, o que é que eu posso fazer pela igreja? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Parce qu'un jour tu vas partir. Por que você faz isso? Porque dia Un partirás. jour tu vas tout laisser. Você vai deixar tudo. Et maintenant en partant, il y a ce qu'on appelle le royaume de Dieu. E aquilo que nós chamamos o reino de Deus. Il y a le royaume d'Angleterre. Tem o reino da Inglaterra. Il y a le royaume des hommes. Tem o reino dos Mais homens. Dieu a aussi un royaume. Mas Deus também tem o reino. Alors, si sur cette terre, tu n'as pas servi Dieu, tu n'as pas marché, tu n'as pas été transformé, tu n'iras pas là-bas. Se você nesta terra não serviu a Deus, não foste transformado, não entrarás no reino de Deus. Donc Jésus est venu pour nous montrer que au-delà de ce que nous voyons sur cette terre, il y a un royaume qu'il a préparé pour nous. E Jesus veio nos mostrar acima ou além daquilo que temos aqui na terra, há reino preparado para nós. Est-ce que tu parles lentement? Será que você pode ir lentamente? Ok, calmement, lentement. Não te retente forte. Donc vous comprenez maintenant qu'il y a un royaume. Vocês entendem maintenant que tem reino. Voilà pourquoi même quand tu vis, il faut toujours préparer ta vie dans ce royaume-là.
Por isso, enquanto você vive, a preparação tem que ser feita para esse reino. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Será que alguém me entende? Tu mets ton main, tu dis, pasteur, je t'entends, je Você pode comprends. abanar a tua mão e dizer, Est-ce que Senhor, tu peux eu dire, pasteur, je entendo e t'entends, je te compreendo. comprends. Eu entendo e compreendo. Donc l'église maintenant nous prépare pour ce A royaume. igreja nos prepara para o reino de Deus. Alors pour entrer dans ce royaume-là, Jésus dit, tu dois naître de nouveau. E o acesso para esse reino, a condição é nascer de novo. Donc être transformé. Jesus disse ser transformado. Alors le monsieur va lui dire dans le verset 4, No versículo 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans l'utérus de sa mère et naître? como homem pode nascer de novo sendo velho? Será que ele vai voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Donc lui aussi ne comprenait pas. Ele também não entendeu. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? E o que é que Jesus disse para Verset ele? 5. Versículo 5. En vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Donc le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. O caminho para entrar no reino de Deus é aquilo que nós chamamos o novo nascimento. Donc cela t'aide à naître de nouveau. Isso te permite nascer de novo. Si on dit que c'est nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne naissance quelque part. Quando falamos de algo novo é porque houve antes, um nascimento. Wow. Voilà pourquoi le monsieur dit, est-ce que je dois encore rentrer dans le sein de ma mère? Por isso o Nicodemos pergunta, será que eu tenho que voltar a entrar no seio materno? Donc la première naissance, c'est la naissance où tu es né de l'homme et de la femme ou de tes parents. On appelle cela la première O naissance. primeiro nascimento é o nascimento normal, natural, de um pai e de uma mãe, de um homem e de uma mulher. Donc là, c'est la première naissance. Esse é o primeiro nascimento. Et dans cette première naissance, tu as hérité des caractères de tes parents. E neste primeiro nascimento você herdou o caráter dos teus pais. Et tu vis maintenant selon ce que tu as pris dans la première naissance. E você vive segundo aquilo que você herdou no primeiro nascimento. Voilà pourquoi avec cette première naissance, tu ne peux pas entrer là-bas. Por isso é que com este nascimento apenas você não pode entrar no reino de Deus. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 dit Primeiras quoi? de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Donc dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 nous montre que nous avons pris des choses que nos parents nous ont données. Neste texto nos mostram que nós herdamos coisas que os nossos pais nos deram. 1 Pierre chapitre 1, Primeiras de Pedro, le capítulo verset 1, 18. versículo 18. Vous n'avez pas été rachetés de votre manière de vivre. Vocês não foram comprados pela vossa maneira vã de viver. Donc tu vois que où est-ce que est venu? Que vous avez reçu de la tradition de vos pères. Que vocês receberam da tradição dos vossos pais. Donc tu vois, parfois tu te mets en colère, puisque dans la famille, il y a les gens colériques. Às vezes você fica irritado porque na família tem pessoas que são muito nervosas. Donc tu es né dans une famille où ton comportement est caractérisé par leur façon de faire. Você nasceu numa família onde o teu comportamento é idêntico, é caracterizado pela tua tu família. changes, tu vas homme après homme, puisque dans la famille, tu as pris ces caractères-là. Você muda de homem todos os tempos porque na tua família é assim. Você herdou disso Est-ce que deles. tu sais qu'il y a des familles où tout le monde est menteur? Você sabe que existem famílias onde todo mundo é mentiroso? Quand tu es né de la première fois, on dit tu es né de la première fois. Donc la première naissance, tu prends cette vie-là. Quando tem o primeiro nascimento, o nascimento natural, você herda dos teus pais as Tu características. remarqueras même si tu commences à aller dans l'église, tu reflètes toujours les caractères de la première naissance. Você está aqui, mesmo que você comece a ir para a igreja, tem o caráter do primeiro nascimento em ti. On n'a jamais vu une personne qui dit qu'il est pasteur, Nunca vimos uma pessoa que diz que é pastor, mais il a des petites chéries dans l'église. mas ele tem namoradas na igreja. Já Já vi vimos isso. isso. Já vimos isso. Est-ce que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui dit qu'il est pasteur? Mais il ment beaucoup. Nunca viram alguém que diz ser pastor, mas que mente muito. Junior, tu n'as jamais vu quelqu'un qui dit qu'il est musicien, mais il est menteur. Júnior, nunca viste alguém que diz que é cantor, mas é mentiroso. Mais tu n'as jamais vu aussi quelqu'un qui dit qu'il est musicien, mais il a des petits chéris. Nunca viste também alguém que diz que canta, mas tem bué de namoradas. Est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un qui dit qu'il est protocole, mais il a un mauvais langage? Você nunca viu alguém que diz que é protocolo, mas fala mal.
Et parfois, il se met en colère toujours. Às vezes ele fica Mais tu irritado. n'as jamais vu des personnes qui disent qu'ils sont un couple de l'église, mais ils se luttent, Mas ils você se nunca viu battent. pessoas que dizem que são casados na igreja, mas em casa bofetadas? C'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Será que alguém pode dizer amém? Ah, je n'entends pas. Quelqu'un peut dire Amen? Ah, je n'entends pas. Quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer amém? Et quand on a les voisins comme ça, on dit, mais ils vont toujours à l'église, mais ils discutent beaucoup. Hein? E quando nós vemos esse tipo de coisa, vamos dizer, mas eles são cristãos, mas discutem muito. Donc, quand tu es né de la première naissance, tu peux aller à l'église, mais l'église ne change pas. Então, quando você só tem o primeiro nascimento, podes ir à igreja, mas não vais mudar. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ils vont te poser la question, est-ce que tu as déjà été transformé ou pas encore? Por isso é que quando você vem para a igreja, você tem que se perguntar, será que eu já fui transformado ou ainda não? Vous n'avez vu jamais de personnes discuter dans l'église en plein culte? Vocês nunca viram pessoas a discutir em pleno culto na igreja? Moi, j'ai grandi à Kazenga, Eu cresci no à Kazenga, 12h30, às 12h30, au moment des offrandes. no momento das ofertas. La sœur qui était là-bas commence à discuter avec la sœur qui était ici. A irmã que está do lado direito começa a discutir com a irmã do lado esquerdo. Quand la sœur est venue donner offrande en rentrant, la sœur l'a tenue par les mèches. Quando a irmã veio para dar oferta, voltando para o seu lugar, a irmã lhe agarrou nos Mais vous dites, postiços. mais comment ils sont dans l'église, ils font ça? Como é que as pessoas estão na igreja, mas fazem isso? Non, puisqu'ils sont dans l'église avec la première naissance, mais ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Estão na igreja com apenas o nascimento normal, ainda não viveram o segundo C'est nascimento. pourquoi lorsque Jésus viendra avec son royaume, vous verrez que beaucoup de gens dans l'église ne vont pas entrer. Por isso, quando Jesus vier com o seu reino, muitas pessoas na igreja não vão entrar. Que Dieu t'aide que tu entres. Que Deus te ajude para Ah, que je você n'ai pas entre. entendu, amen. Je Eu dis não que Dieu entendi, t'aide que amém. tu entres. Que Deus te Que ajude Dieu para t'aide que que você tu entre. entres. Que Deus te ajude para que você entre. On avait une église là-bas, Nós temos uma igreja do outro lado. mais un dimanche, comme ça, on voit la police qui entre. Nós vimos um domingo e a polícia entrou. Le pasteur a donné la grossesse à une sœur du protocole. O pastor engravidou uma irmã do protocolo. Et la sœur est allée avorter, elle est morte. E a irmã foi abortar e ela morreu. Et on se demande maintenant comment l'église? Começamos a nos perguntar, mas como assim? Como assim? Aller à l'église ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Ir à igreja não significa que você nasceu de novo. Aller à l'église ne veut pas dire que tu as été transformé. Ir à igreja não significa que você foi transformado. Est-ce que vous avez déjà entendu ces dictons? On dit que tous ceux qui montent à Jérusalem ne sont pas tous des juifs. Já ouviram esse ditado que diz, nem todos que sobem para Jerusalém são Tous judeus. ceux qui viennent à l'église ne sont pas tous des enfants de Dieu. Todos que vêm à igreja não são todos filhos Que de Dieu Deus. te transforme. Que Deus te Ah, transforme. je n'entends pas. Je dis que Dieu te Que transforme. Deus te transforme. Ah, je n'entends pas. Je dis que Dieu te transforme. Que Deus te transforme. Donc il y a ceux qui chauffent le banc, qui sont les participants seulement dans l'église. Existem aqueles que só aquecem os bancos, participantes apenas. Mais la parole de Dieu n'a pas pris la place dans leur cœur. Mas a palavra de Deus não tomou o seu lugar nas suas vidas. Lorsqu'on revient au verset 1er, Jean chapitre 3, le verset 1er, João capítulo 3, versículo 1. nous allons faire la nouvelle naissance avec différence entre la nouvelle naissance et 4 choses. Nós vamos ver a diferença entre o novo nascimento e 4 coisas. Jean chapitre 3, le verset 1er. João capítulo 3, versículo 1. Parmi les pharisiens, Nicodème, l'un des dirigeants des Juifs. Entre os fariseus, Nicodemos, um dos dirigentes dos judeus, Donc il était qui? Il était le leader. era quem? Era um líder. Donc avoir une position dans l'église n'est pas synonyme que tu es né de nouveau. Ter uma posição na igreja não é sinônimo que você nasceu de Voilà novo. pourquoi quand tu viens dans l'église, fais attention avec les problèmes de titres. Quando você chega na igreja, tenha cuidado com os títulos. Vous remarquez que beaucoup de gens ont des titres, mais ils n'ont pas le Dieu qui donne les titres. Vais perceber que muitos têm títulos, mas não têm o Deus que dá os títulos. Ah, c'est bien d'être membre, mais tu es né de nouveau qu'avoir un titre où ta vie ne reflète pas la parole. É melhor ser um simples membro e ter nascido de novo do que ter um cargo e que a tua vida não reflita a palavra. Quand tu viens, ne cours pas derrière les titres, cours derrière la transformation de ta vie. Então não corra por trás de títulos, corra pela transformação da sua vida. En
Entre nous, personne devant Dieu, Dieu l'appelle pasteur Jonathan, maman Jonathan. Dieu appelle tout le monde enfant. Diante de Deus somos todos filhos. Deus não chama ninguém de pastor. Donc le plus important, il se croyait, on dit qu'il était dirigeant. Aqui dizem que ele era líder. Est-ce que vous savez qu'il y a des dirigeants qui ont beaucoup de temps dans l'église, mais tu te dis, toi, tout ce temps dans l'église, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vocês sabiam que existem dirigentes há anos na igreja, mas você se pergunta, como é que você ainda não foi transformado todo esse tempo na igreja? Je chante à l'église. Eu canto na igreja. C'est moi qui dirige la chorale. Eu é que dirijo o coro. C'est moi qui dirige les mamans. Eu é que dirijo as C'est mamães. moi qui dirige les groupes des musiciens. Eu é que dirijo o grupo de músicos, a C'est moi qui mídia. dirige les papas. Eu é que dirijo os C'est moi papás. qui suis le chef de cela. Eu é que sou o chefe. Ce ne sont que des titres et ces titres ne t'amèneront pas au ciel. São apenas títulos e isso não te levarão ao céu. La nouvelle naissance O novo est nascimento différent du titre, é diferente do est título. différent de la position. É diferente da posição. La deuxième chose au verset 2, A segunda coisa no versículo 2, qu'est-ce qu'on nous montre sur la nouvelle naissance? o que nos mostram sobre o novo nascimento. Il est venu vers Jésus Ele veio até Jesus. et lui dit, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Nós sabemos que você ensina, é um mestre que veio de Il Deus. y a la différence entre venir à Jésus et recevoir Jésus dans son Há cœur. uma diferença entre vir até Jesus e receber Jesus no seu Donc chaque fois coração. tu dois te poser la question, je vais à l'église pour qu'on me voie, j'ai Jésus ou je vais à l'église seulement pour être là? Eu vou à igreja para que me vejam, eu tenho Jesus, ou vou à igreja simplesmente Voilà por pourquoi estar lá? aujourd'hui on ne comprend pas les gens qui vont à l'église. Por isso é que hoje não Oh, entendemos as pessoas que vão à chaque igreja. dimanche à l'église, Todos os domingos na chaque igreja. jour en prière. Todos os dias Mais a lorsque orar. vous regardez les caractères, Mas quando você era o donc caráter il dele, est venu à Jésus, ele veio a Jesus, mais il n'avait pas encore mas Jésus. ele ainda não tinha Il recebido est venu à Jesus. Jésus, Ele veio mais a il ne Jesus, parle pas comme Jésus. mas ele não falava Il est como venu à Jesus. Jésus, Veio a mais il ne Jesus, se comporte pas comme mas não se Jésus. comporta como Jesus. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi ça? Aí vocês vão dizer, mas isso é o quê? Donc la nouvelle naissance est différente de l'endroit où nous allons. Ah, o novo nascimento é diferente do lugar onde nós vamos. Alors quand je dis cela, tu dois toujours te poser la question, est-ce que moi je suis né de nouveau? E quando você vem aqui, você tem que se perguntar, será que eu sou nascido de novo? Tu veux quand on verra un jour comme ça, on te dit quelque chose, tu te fâches. Por isso é que vai ver um dia, vão te dizer só uma coisa, vai se chatear já. Ouais. On dit, mais toi tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu te fâches. Vão te dizer, mas você não pode vestir assim, vai ficar já chateado. Mais comment toi tu réagis comme ça vis-à-vis de tes parents, tu te fâches? Mas por que você reage assim diante dos teus pais, fica Non, chateado? pourquoi? Parce que tu viens, mais tu n'as pas rencontré Jésus. Porque você vem, mas nunca encontraste La Jesus. troisième chose, il dit, nous savons, connaissance. A terceira coisa que ele diz, nós sabemos. Avoir beaucoup de connaissances de la Bible ne veut pas dire nécessairement que tu es né de nouveau. Ter conhecimento sobre a Bíblia não je quer dizer ne sais pas si necessariamente que você quelqu'un nasceu de novo. comprend ce que j'ai dit. Será que você entende o que eu estou a dizer? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Será que alguém entende? Ouais, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que moi, je suis comme ça, moi, je connais la Bible de A à Z. Porque hoje existem pessoas que dizem, eu conheço a Bíblia Moi, de je princípio ao prêche. fim. Eu prego, Moi, je chante. eu, Ouais, on dit parfois, moi, je chante. eu canto. Ouais, je chante. Parce que je sais bien chanter. Ah, eu sei cantar. Avoir certaines connaissances ne te qualifie pas d'être enfant de Dieu. Ah, ter algumas competências não te qualificam como filho de Deus. Mais tu dois chercher à naître de nouveau. Mas você tem que procurar nascer. Donc jusque-là, vous dites, pasteur, mais c'est quoi alors naître de nouveau? Ah, então vocês podem se perguntar, mas Donc pastor, c'est nascer de novo é différent o de quê? prêcher. Nascer de novo é diferente de Donc il y pregar. a quelqu'un qui peut prêcher bien. Tem alguém que pode pregar bem. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par leur prédication. Por isso Jesus não disse que vocês vão lhes reconhecer pela pregação. Matthieu chapitre 7, verset 21. Est-ce qu'on peut Mateus lire? 7, 21. On peut lire ensemble Matthieu 7 à partir du verset 21. Podemos ler juntos Ah, Mateus je ne sais 21. pas si quelqu'un écoute ma prédication. Tu lèves la main, tu dis, pasteur, je te suis. Levanta a mão Tu e lèves diga, la main, tu pastor, dis, pasteur, estou a je te te suis. acompanhar. Pastor, estou Tu a te dis, pasteur, je te acompanhar. suis. Pastor, estou a te Il acompanhar. avait beaucoup de connaissances. Ele tinha muito conhecimento. Et il parle de miracles. E ele fala de milagres. Avoir beaucoup de connaissances Ter et conhecimento manifester les dons spirituels. e manifestar os dons espirituais. Eu prego mais do que você.
tombe. Hein. Ou quando o ouro, as pessoas caem. Non, tu peux faire ces choses-là, mais tu connais. Matthieu chapitre Você 7. pode fazer isso, mas não significa que nasceste de novo. Est-ce qu'on peut mettre Matthieu 7? On va lire Mateus 7, vamos ler juntos. le verset 21. O versículo 21. Quelqu'un peut dire Amen, pasteur. Alguém pode dizer amém, pastor? Quelqu'un peut dire je suis né de nouveau. Alguém pode dizer eu nasci de Je suis novo. transformé. Sou Ma vie transformado. reflète la vie de Jésus. Minha vida é como a vida de Jesus. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Nous les pentecôtistes, on a l'habitude de parler en langue. Nós, os pentecostais, temos o hábito de falar em línguas. Ah, tu comprends qu'il y a des gens qui peuvent parler en langue, mais tu regardes ta vie, tu dis, l'enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Você pode falar em línguas, mas quando você olha a tua vida, você se diz, mas filho Donc de Deus Jésus não fala assim. établit la différence entre aller à l'église et être né de nouveau, être Então, transformé. Jesus estabeleceu a diferença entre nascer de novo e ir à igreja. Il n'a pas été transformé. Por isso temos pessoas que trocam muito de igreja. Se você acompanhar bem a vida dele, ele ainda não foi transformado. Mais il va chercher là où on va lui mettre à l'aise. Ele está procurando o quê? Um lugar onde pode ficar à vontade de fazer a vida dele como ele quer. Je sais que là, on ne va pas parler. Mais Jésus maintenant dit, Porque ele sabe que lá não vão lhe criticar, não vão lhe chamar a atenção. Mas donc, Jesus diz algo ce n'est importante. pas puisque tu parles en langue. Não é porque você fala em línguas. Ce n'est pas puisque tu prêches. Não é porque você Il y a prega. beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos On céus. va au verset 22. Il dit quoi au verset 22? Versículo 22. Beaucoup me diront, regarde, on dit beaucoup, hein? C'est beaucoup. Beaucoup. Aqui dizem beaucoup, muitos. Beaucoup me diront ces jours-là. Muitos me dirão naquele Seigneur, dia. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Avoir les dons spirituels. Ter os dons espirituais, Prêcher comme je les prêche. pregar como eu estou a Chanter pregar, comme je chante. cantar como eu canto, Faire un service quelconque. Ne trabalhar veut na pas igreja. dire nécessairement que toi tu connais Dieu. Não quer dizer que você necessariamente conheça a Donc Deus. quand on vient à l'église, on ne doit pas se laisser d'abord dans ces choses-là. Quando viemos à igreja, não podemos diretamente nos inclinar a essas coisas. Ah, moi je vais seulement prêcher. Eu só quero pregar. Moi je vais seulement prophétiser. Eu só quero Non, profetizar. la première des choses, tu dois savoir si tu es dans la volonté de Dieu. A primeira coisa a saber é que será que eu Ces estou na choses-là, vontade de même Deus? un sorcier peut le faire. Ah, porque essas coisas mesmo um feiticeiro pode fazer. Lorsqu'on a grandi, il y avait une église pentecôtiste Quando eu crescia, tinha uma igreja pentecostal qui était grande dans le quartier. que era grande no bairro. Un jour, le pasteur reste toujours dans son bureau avant la prédication. O pastor ficava sempre no seu escritório antes da pregação. Le moment de la prédication a sonné. A hora da pregação chegou, 11h30. 11h30. Les gens chantent. As pessoas estavam a Le pasteur cantar, ne vient pas. mas o pastor não chegava. 11h45, le pasteur ne vient pas. 11h45, o pastor não está 12h, le chegando. pasteur ne vient pas. 12, o pastor não está a chegar. Les gens ne comprennent pas, mais papa est là. As pessoas não estavam a entender, mas o pai estava lá. No 12h10, le pasteur ne vient pas. 12h10, o pastor não chegou. 12h25, le pasteur ne vient pas. 25, o pastor também L'heure não de la chegou. prédication passe. Hora da pregação On voit le passou. pasteur qui entre en pleurant. E eles veem o pastor que entra chorando. On arrête la musique. Pararam a música. Le pasteur prend le micro. O pastor pegou no micro. Il pleure, les gens ne comprennent pas. Il y a même d'autres personnes qui pleurent déjà. Ele chorava, as pessoas não estavam a entender. Já tinha pessoas na sala que estavam a chorar com ele até. Il dit, j'ai des choses à dire à l'église. Ele disse, eu preciso dizer coisas à igreja. Vous me voyez comme je suis ici. Estão a ver como eu estou aqui? Je suis le premier sorcier de cette église. Eu sou o primeiro feiticeiro da igreja. L'enfant là qui venait de mourir la semaine passée, c'était moi et Elisa, on l'a mangé. A criança que morreu na semana passada é a minha obra. E La maman là qui avait fait l'accident là, c'était encore moi, A on l'a mamãe que bouffé. acidentou também era eu. Le frère de la chorale qui était mort, c'était encore moi, on l'a mangé. O irmão do coro que morreu também eu é que fiz isso. Désordre dans l'église. Os homens na igreja. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde est parti. Ninguém mais ficou naquela C'est igreja. quoi la vraie histoire? Qual é a verdadeira Lorsqu'il história? était au bureau en train de préparer la prédication, un ange est apparu avec l'épée. Quando ele estava lá no escritório a preparar a pregação, um anjo apareceu com espada. Il dit, aujourd'hui, tu vas confesser. Disse, hoje você Ou vai je te tue confessar. ici. Senão eu vou te matar aqui. Alors vous posez maintenant la question, mais il parle en langue. Vocês se perguntam, ele fala em línguas?
Lorsqu'il prêche la puissance, lorsqu'il chante, il y a les gens qui prennent l'esprit. Quando ele canta ou quando ele prega, as pessoas são tomados pelo Espírito. Manifester les dons, Manifestar os dons, parler à langue, falar em línguas, faire tomber les gens, fazer cair as pessoas, avoir une position dans l'église, ter uma posição na n'est igreja. pas nécessairement les signes que tu es né de nouveau. Não é necessariamente o Pasteur, sinal que você comment nasceu est-ce de qu'on novo. explique lorsqu'on est né de nouveau? Pastor, como identificar quando nós somos C'est nascidos de lorsque novo? tu rencontres la parole. E quando você encontra a palavra, Et la parole maintenant te dit, laisse de faire ce que tu e faisais. a palavra te diz, para de fazer o que Tu você acceptes fazia, cette parole. você aceita essa Tu prends palavra, la décision de laisser ces você choses-là. toma a decisão de Là abandonar maintenant, essas tu viens coisas. de naître de nouveau au Nesse moyen de la instante, parole. você nasceu de novo por Et de meio da l'Esprit de palavra. Dieu. E o Espírito de Deus, Donc le Saint-Esprit, o Espírito quand on Santo, prêche comme ça, il te dit, quando nós pregamos assim, ele diz: toi tu as beaucoup de temps dans l'église. Hein? j'ai pas compris. Tu as beaucoup de temps dans l'église. Ah, você está muito tempo na igreja. Mais regarde comment tu te comportes avec ton mari. Olha só como você se comporta com o teu marido. Le Saint-Esprit dit, mais toi tu vois, tu es dans l'église. Hein? O Espírito te diz, te convence. Tu parles toujours avec les sœurs au téléphone. Você está na igreja, mas está sempre a falar com as irmãs ao telefone. Il y a des personnes comme ça. Tem pessoas assim. Donc il peut être à l'église, mais tu le vois, il a toujours des relations par-ci par-là. Ele está na igreja, mas tem muitas namoradas. Il y a des personnes qui envoient des photos. Pessoas que lhe enviam as fotos. Et ici en Europe, c'est bien puisque chacun de nous a sa chambre. On vit seul. Moi, je vis Aqui seul. na Europa todos temos privacidade, cada um tem o seu quarto. Moi, je vis seul aussi. Eu também vivo sozinha. Et beaucoup ne savent pas où moi je vis. Aí, muitos não conhecem onde eu vivo. Et lorsqu'il est 21h, je suis souvent seul. Quando chega 21 horas, estou sempre sozinho. Je prends le téléphone. Pego no telefone. Alors, Irma, Alô, ma sœur. tu fais quoi? Estás a fazer o quê? Tu peux passer, hein? On va manger les McDo. Podes vir, vamos comer Todo McDonald's. McDo não é para comer, senão o McDo vai te comer. Ce n'est pas tous les McDo qu'il faut manger, sinon le McDo va te manger. Não sei se a gente vai entender. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Donc tu vois maintenant qu'on va à l'église. Nós vamos à igreja. Romains chapitre 12, le verset 1. On y va Romanos là-bas. 12, versículo 1. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Será que alguém Donc está entendendo? on est dans l'église. Estamos na On igreja, a des positions. temos posições, On prêche, on chante. pregamos, On est cantamos. comme Nicodème. Nós estamos Mais il n'y a como pas la Nicodemos, vie transformée. mas não temos uma vida Être chrétien transformada. ne se dit pas. Ser cristão não se diz. Dans Actes chapitre 13, No Actos les capítulo 3, chrétiens, les premiers chrétiens n'ont jamais dit que moi je suis pentecostal, moi je suis chrétien. os cristãos da Antioquia não falavam eu sou Non, pentecostal. les sou gens cristão. te regardent. As pessoas Quand tu olham para ti. travailles, Quando você trabalha, quand tu es avec les gens, você tá com même as dans pessoas, l'église, mesmo na tu igreja, pardonnes, você tu perdoa, supportes. você suporta. Même quand tu es dans la maison, Mesmo quando você está em casa, même le voisin commence à entendre que là, il y a seulement les cris de prière. os vizinhos só entendem, só ouvem já os gritos da oração. Mais aujourd'hui, parfois, il y a des cris de prière, demain, tu chantes les chansons du monde. Mas os vizinhos já não entendem. Um dia você está a orar, outro dia estão para ouvir mais duro. Parfois, lorsqu'il y a anniversaire, on ne sait pas. Toi, tu es sœur en Christ ou tu es sœur en crise? Às vezes no aniversário não sabemos, será que você é mesmo irmã em Cristo ou irmã em crise? Tu as des vêtements de dimanche à l'église et des vêtements de la cité. Você tem dois tipos de roupa, que usas na igreja e que usas lá na cidade. Tu remarqueras tous les dos, tout est dehors. Todas as costas fora. Et parfois même, tu prends un peu, tu mets sur Instagram. Às vezes mesmo também uma foto no Instagram, Ouais. Tu mets sur Facebook. no Facebook também. Mais tu vois, le dimanche, tu parles en langue. Mas no domingo falas em língua. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu dis, Será Seigneur, que você aide-moi. pode levantar as tuas Tu mãos e dis, dizer, Seigneur, aide-moi. Senhor, me ajuda. Seigneur, je vais recevoir Jésus. Senhor, eu quero receber Jesus. Je nais de nouveau, Eu Seigneur. quero nascer de J'abandonne novo. le monde. Eu abandono o mundo. Matthieu chapitre, nous sommes où ça? C'est Romains chapitre 12. Romanos capítulo 12. À partir du verset 1er, on peut aller. A partir do versículo 1. Je vous en supplie, frères,
eu vos peço, par la irmãos, miséricorde de Dieu, pelas misericórdias de Deus, à préserver vos corps a oferecerem o vosso comme corpo un sacrifice vivant, como um sacrifício vivo saint et acceptable à que Dieu. é agradável a Deus. Donc maintenant, ton corps, tu sais que ce corps ici n'est pas le corps pour la fornication. Você sabe que o teu corpo Vai. não é um corpo para a fornicação. Il y a parfois ici, tu vois, le document compliqué. Você às vezes vai ver, o documento está a complicar muito. Après, moi, je te dis, moi, j'ai la nationalité à moi. Moi, j'ai le document. E eu vou aparecer como um ser. Eu tenho nacionalidade, eu tenho um papel. Mais il faut que tu me donnes bise ici. Mas tem que me dar beijo aqui. Quand tu me donnes ici, je dis, tu ajoutes aussi ici. Quando você dá aqui, vou te falar do outro lado também. Après un jour, je te regarde. Mais tu as seulement donné ici, tu as donné ici. Mais ici, Depois um dia eu vou te falar, deixa nos dois lados, mas falta no centro. non. Tu dois offrir ton corps à sacrifice. Você pode oferecer o teu corpo como sacrifício. Tu dors dehors, mais tu sais que je dois me sacrifier puisque je ne veux pas avoir la maison, mais perdre le royaume. Você dorme fora, mas você diz, eu prefiro me sacrificar do que perder o reino. Avoir une maison, avoir une chambre, Ter quarto, vivre uma dans casa, l'impudicité, viver na fornicação, vivre dans l'orgueil, viver no orgulho, mais je rate le royaume. mas falhar o reino de C'est Deus. pourquoi aujourd'hui dans l'église, les gens ne parlent plus du royaume. Você sabe por que hoje na igreja as C'est pessoas já parce não qu'on falam montre do seulement reino? que le bonheur, c'est avoir de l'argent. As pessoas falam apenas que estar bem, a felicidade é ter dinheiro. Tu as la résidence. Você tem a Mais carta ne montre presidente. pas que ces choses vont passer. Já não nos mostram que essas coisas vão passar. Romains chapitre 12, le verset 2. Romanos 12:2. Ne vous conformez pas à ce monde. Não se conformem com os padrões Soyez deste mundo, transformés mas sejam par transformados le renouvellement pela renovação de votre raisonnement, da vossa intelligence. mente, da vossa maneira de pensar. Comment tu raisonnais devant? Como é que você pensava antes? Lui, il a un papier. Ele tem papel, Moi, je n'ai pas de papier. eu não tenho. Si je lui montre un peu de cuisses, Se eu mostrar bocadinho das minhas pernas, il va m'accepter. ele vai aceitar. Après, j'aurai le papier. Depois vou ter papel, Après, je vais me séparer avec lui. depois vou me ser. Et aussi, moi aussi, j'ai compris. E eu também entendi que você também só veio por causa do papel. Eu vou começar a te abusar, gozar de ti. Só quando eu falo, começa a parar. Alléluia. Oui, j'ai compris aussi. Eu também entendi. Voilà pourquoi nous, les Angolais qui venons ici, on doit déjà être prêts pour payer le prix. Por isso, nós, os angolanos que chegamos na Europa, temos que estar prontos para pagar o preço. Si j'ai le papier, Dieu soit loué. Se eu tenho papel, glórias a Si Deus. je n'ai pas aussi le papier, ce n'est pas la fin du monde, puisque Jésus est toujours Também não Seigneur. tiver papel, não é o fim do mundo, porque Jesus é Senhor. Je continuerai à le craindre comme je le craignais au pays. Vou continuar a temer ao Senhor como eu temia em Je ne Angola. vais pas faire de mariages qui ne se font pas. Eu não vou me casar. Je ne vais pas entrer par la fenêtre. Eu não vou entrar pela janela. Ah, puisqu'il y a les gens qui entrent par la fenêtre. Porque tem pessoas que entram pelas Il y a les janelas. gens qui pressent les choses. Tem pessoas que apressam as C'est coisas. bien d'attendre la bénédiction au temps de Dieu. É melhor esperar a bênção no tempo de Hébreux Deus. chapitre 13, le verset 5. Hebreus 13, capítulo 5. Est-ce qu'on peut lire cela? Hébreux 13, 5. Hebreu, capítulo 13, versículo 5. Je ne t'abandonnerai pas. Eu não te Je ne abandonarei. te laisserai Eu pas. não te deixarei. Hébreux 13, le verset 5, on dit quoi? Hebreus 13, 5. O que é que a Bíblia Le diz? Seigneur lui-même a dit, O Senhor, Ele mesmo diz: je ne t'abandonnerai pas, eu não te abandonarei je ne te laisserai pas. e eu não te deixarei. Pourquoi on dit laisser, abandonner? O que é que dizem deixar e abandonar? Oui, il y a des personnes parfois qui peuvent te laisser là, Tem pessoas que podem te deixar, mais qui ne t'ont pas abandonné. mas que não te abandonaram. Ils vont revenir après. Vão voltar depois. Mais il y a des personnes maintenant qui te laissent là, qui t'abandonnent. Há pessoas que te deixam e te abandonam. Et lui maintenant dit que je ne te laisse même E pas ele là. diz que eu nunca vou te deixar. Et je ne vais pas aussi t'abandonner.
abandonner. também não vou te abandonar. Tu dois croire que tu es ici, tu as la promesse de Você tem Dieu. que acreditar, eu estou aqui, Ah, eu tenho a promessa Même de si Deus. tu es Shadrach, Meshach, Abednego, Ainda que você seja Sadraque, Mesaque ne e crois pas que Abednego, tu ne peux pas passer dans la fournaise. não acredita que você não pode passar pela Tu fornalha. passeras dans la fournaise. Você passará pela Mais ce qui est fornalha, clair, mas aquilo que está claro, la fournaise ne va pas te brûler. o fogo não vai te consumir. Mais c'est un moyen pour que tu rencontres le quatrième homme. É um meio para que você possa encontrar o quarto La homem. nouvelle naissance, Novo c'est une nascimento transformation de é uma l'intérieur transformação do qui nous interior lève, qui nous amène à prendre la position dans la parole, que nos conduz a ter um posicionamento segundo a à palavra, être des lumières pour d'autres personnes. para sermos a luz para os outros. Dans la nouvelle naissance, No novo il y nascimento a toujours un langage de j'étais, tem sempre uma linguagem do antes, maintenant je suis. agora eu sou, antes fui, 2 agora Corinthiens sou. 5, 17. 2 de Coríntios 5:17. Il y a le langage toujours de j'étais, Tem a linguagem do antes eu maintenant era, je suis. 2 e Corinthiens 5, agora eu 17. sou. 2 de Coríntios 5:17. Si quelqu'un est en Christ, Se alguém está em Cristo, il est une nouvelle créature. nova criatura é. Si quelqu'un est en Christ, Se alguém está em Cristo, ce n'est pas l'église, não é na ce igreja, n'est pas la position, não é a posição, ce n'est pas l'ancienneté. não é a questão de ser antigo, não é o tempo na igreja. Ouais, puisqu'il y a parfois des gens qui disent, moi je suis ancien, moi j'ai commencé, moi j'étais là. Existem pessoas que dizem, eu sou de há muito tempo, eu Non, comecei je essa peux igreja. être ancien, mais ma vie ne reflète pas la parole de Eu Dieu. posso ser antigo na igreja, mas a minha vida não refletir a Et palavra de personne Deus. n'est plus ancien que la parole de Dieu. Ninguém é mais antigo do que a palavra de Deus. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui disent qu'ils sont des anciens, mais leur comportement, tu dis, ah, Por isso tem pessoas que dizem, eu sou um ancião, mas o comportamento... vraiment, tu réponds comme ça. Você responde as coisas assim. Regarde le message que tu m'as écrit. Olhe na mensagem que você me enviou. Ah, toi vraiment dans l'église, tu es comme ça. Você mesmo na igreja se comporta Tu ne lis assim. même pas la Bible. Você não lê a palavra de Deus. Il est une nouvelle É créature. uma nova criatura. Christ, c'est la parole. Cristo é a palavra. Tu écoutes la parole qui te dit, ne continue pas à faire cela. Você ouve a palavra que diz não Donc, continua. Jésus a dit, si tu ne n'es pas d'eau, l'eau c'est la parole qu'on prêche maintenant. Jesus disse, se você não nascer da água, a água é simbolizada pela palavra que estamos a Donc la pregar parole hoje. te dit, toi comme chrétien, tu ne peux pas parler comme ça. A palavra te diz, você como cristão não Toi, pode tu ne falar peux pas desse faire les jeito. choses comme ça. Você não pode fazer as coisas desse jeito. C'est comme on veut parler des questions des documents ici. E como eu falei da questão do papeles aqui, a residência. Ah, je vais chercher un homme. Eu vou procurar um homem. Non, je vais chercher à falsifier. Eu vou procurar falsificar. Bon, le pasteur a sa chambre, il est seul. O pastor tem um quarto dele, ele está sozinho. Je vais commencer à parler avec lui. Vou começar a conversar com ele. Pasteur, mais tu es seul, tu ne cherches pas quelqu'un. Pastor, você está sozinho, não está a procurar ninguém. Un jour, le pasteur dit non. No primeiro dia, o pastor vai dizer No outro dia não. ele diz não. No outro dia também não. L'autre jour, lui-même t'appelle. Ah, no outro dia ele que vai te ligar. Mais tu remarqueras que lorsqu'on vient le dimanche, le pasteur fait comme s'il n'a pas appelé. Hein? Mas você vai perceber que no domingo o pastor vai fingir tipo não te ligou. Voilà pourquoi être ancien dans l'église ne peut pas dire que tu es né de nouveau. Por isso, ser ancião na igreja não quer dizer que você nasceu de novo. Pourquoi naître de nouveau? Por que nascer de novo? Puisque si tu ne n'es pas de nouveau, tout ce que tu fais, ce n'est que la tromperie devant les hommes. Porque se você não nascer de novo, tudo que você vai fazer é só como Être enganar naître os de homens. nouveau, c'est la nouvelle naissance. Nascer de novo é Les ser nova choses criatura. anciennes. As coisas antigas. Ouais, chacun de nous a ses choses anciennes. Hein? Cada um de nós tem as suas coisas antigas. Ouais, comme la colère. Como a raiva. Donc moi, j'étais colérique. Eu era uma pessoa que ficava muito nervoso. Et comme le glamour, le sexe. Como o sexo. Et tu ne te sens pas bien si tu ne parles pas avec beaucoup de femmes. Você não se sente bem se não falar com muitas irmãs, muitas moças. Le mensonge. A Tu mentira. mens toujours les sœurs au téléphone. Tu mens toujours. Toi, Você tu sempre mens. mente as irmãs no telefone, engana as irmãs. Sempre a Il y a mentir. des personnes comme ça qui ils sont spécialistes en mensonge. Tem pessoas que vivem assim, não se sentem bem se não fizerem isso. Donc, naître de nouveau
Nascer de C'est novo l'action du Saint-Esprit à nous, é a ação do Espírito quand la Santo parole est prêchée, quando a palavra pour é que nous pregada, révélons que nous sommes de vrais chrétiens. para revelar que nós somos verdadeiros Nous cristãos. n'allons pas à l'église seulement pour aller, pour les titres ou pour la position. Nós não vamos à igreja pelo título ou pela posição. Nous n'allons pas seulement à l'église pour montrer que je suis là. Nós não vamos à igreja para mostrar eu estou aqui. Nous n'allons pas à l'église pour plaire au pasteur. Não viemos à igreja para Mais agradar ao j'ai pastor. rencontré Jésus Mas eu encontrei a et Jesus. Jésus m'a E convaincu. Jesus me J'ai pris convenceu. la décision. Eu tomei a decisão. Il y a parfois la sœur qui est à Toulouse qui t'appelle. Às vezes tem irmã que mora lá em Toulouse que te liga. Allô, tu ne veux pas venir à Toulouse. Vous Papa Jonathan, Papa Jonathan, Você não quer vir em Toulouse? Papa Jonathan, viens à Toulouse. Papa Jonathan vem em Toulouse. Un jour, tu viens chez le pasteur. Dia vai vir na casa do Pasteur, pastor. le dimanche, je ne serai pas là. Pastor, domingo eu não vou estar aqui. Tu vas où? Vais aonde? Je vais venir. Il y a mon oncle à Toulouse. Vou ir na casa do meu tio em Toulouse. Mais ce n'est pas ton oncle. Hein. Mas não é teu tio. C'est celle qui disait viens, viens, viens. É a irmã que te dizia Viens, vem em viens, Toulouse. viens. Vem em Toulouse. Mais maintenant, tu ne comprends pas que quand tu es né de nouveau, Mas você não entende lá que quando você nasceu de novo, ma sœur, minha irmã, toi tu vis seule. você vive sozinha. Puisque tu as dit que j'ai ma maison ici. Porque te disseram que. Porque ela te disse que tem a casa. Je ne sais pas si derrière on me suit sur ma petite prédication. Eu não sei se atrás estão a acompanhar a minha pregação. Puisque parfois quand tu parles comme ça, les gens ne suivent pas, mais tu verras. Porque às vezes quando você está falando essas coisas, as pessoas não te acompanham porque se calhar estão dentro Un do jour, tu assunto. verras, on t'appellera aussi à Toulon. Dia vão te ligar em Toulon. Comment je vais venir? Como é que eu vou vir? Je t'ai déjà envoyé les billets sur WhatsApp. Eu te enviei as passagens pelo WhatsApp. Je viens de te prendre avec ma voiture. Vou vir te buscar com o meu carro. Oh, ici c'est l'Europe, la voiture n'est rien. Aqui na Europa, carro não é nada. Lorsqu'ils viennent te prendre comme ça, c'est fini. Quando virem te buscar assim, acabou. Ne vends pas ton identité puisque tu es une nouvelle créature. Não venda a tua identidade porque você é uma nova La criatura. parole t'a lavé. A palavra te lavou. Vous savez, la nouvelle naissance ne peut pas jamais se faire calme. Tu vas toujours réclamer. Puisque la naissance accompagne toujours des cris, des pleurs. O novo nascimento é sempre acompanhado com gritos, com choros. Você vai sempre se lembrar da tua vida passada. Tu verras qu'on prêche comme ça. On a parlé. Oui, on doit parler puisque pour naître, il faut qu'il y ait aussi des coups, des mouvements. Exatamente, você vai ouvir, o pastor pregou, falaram. Temos que falar porque para nascer de novo há movimento que se faz. Sinon, tu feras l'église à la forme de l'Europe. Então, senão você vai viver a igreja segundo o mundo, ou segundo a forma da Europa. Tu es dans un mauvais mariage, mais tu es dans l'église. Você vive num mau casamento, mas estás na igreja. Tu es avec des sœurs là-bas, tu avortes, mais tu es dans l'église, tu prêches. Você incentiva as irmãs a abortarem, mas você prega Tu na es dans le igreja. média. Você está na Tu mídia. chantes. Você canta. Ça c'est que l'église. Isso é qual é a igreja? Mais lorsqu'on est de nouveau, Quando nós nascemos de novo, les choses anciennes, as coisas antigas, l'ancien Jonathan, o antigo Jonathan, quand il s'habille, il veut que toutes les sœurs voient comment il est habillé. quando ele veste, ele gostava que todas as irmãs vissem que ele vestiu. Sœur Rolo battait. Não falaste, não está dizendo como Irmão, é que eu tu estou não estás a... vestido. Tu me voa para... Tu ne vois pas comment je suis Você aujourd'hui. não está vendo como é que eu estou bonito hoje. Não estás a dizer nada. Je vais t'envoyer ma photo. Vou te enviar minha foto. Et attention aux sœurs, aux frères qui demandent souvent des photos. Tenham cuidado com os irmãos e as irmãs que pedem fotos. Les choses anciennes. As coisas antigas. Les choses anciennes, c'est que moi, j'étais toujours là en train de faire des confusions. As coisas antigas. Eu estava On ne peut pas me reprocher. Não podiam me Donc, repreender. quand le mari élève sa voix, toi aussi tu élèves la voix. Quando o marido grita, você também grita. Ouais, parfois tu veux les toucher aussi. Aí você Mais ça ne peut pas être comme ça. Mas não pode ser assim. Une maison ne peut pas avoir seulement, un immeuble ne peut pas avoir seulement des ascenseurs. Elevador não pode ter. Non, un édifice, un immeuble. Edifício Não não pode pode- ter muitos Ne peut pas avoir seulement des elevadores. ascenseurs. Exatamente. Il faut qu'il y ait des escaliers aussi. Tem que ter também escada. Si les uns montent à l'ascenseur, Se pegar o l'autre elevador, prend les escaliers. o outro pega a escada. Mais si chez nous à la maison, tout le monde est papa, Mas se em casa todo mundo é pai, tout le monde est maman. todo mundo é Alors, mãe. lorsque maintenant tu reçois la parole, Quando você recebe la a parole t'amène dans la nouvelle naissance. palavra, te leva no novo nascimento. L'ancien Jonathan était O menteur. antigo Jonathan mentia. L'ancien Jonathan était colérique. O antigo Jonathan ele era L'ancien
L'ancien Jonathan ne supportait pas des O antigo reproches. Jonathan não suportava Quand tu lui críticas. parles, lui aussi parle. Quando você falava com ele, L'ancien ele Jonathan, respondia. lorsque tu lui fais des remarques, il prend le téléphone, il te bloque. O antigo Jonathan, quando você lhe fazia quando você lhe repreendia, pegava no telefone e te bloqueava. Moi, je vais t'ignorer. Eu vou te ignorar. Mais le nouveau Jonathan, Mas o novo Jonathan c'est la vie é transformée. a vida Il transformada. pardonne. Ele perdoa. Il accepte les gens. Ele aceita as Il pessoas. est toujours à l'église. Ele está sempre na Puisqu'il aime la parole. Ele ama a palavra. Il prie. Ele ora. Il lit la Bible. Ele lê a palavra. Quand les sœurs l'appellent, il commence à dire non, c'est le péché. Il appelle le péché par son nom. Quando as irmãs ligam, ele fala: não, isso é pecado, isso é fornicação. Não. Aujourd'hui, le péché n'est plus appelé par son nom. Hoje já nem chamamos mais os pecados pelos nomes. On appelle fornication ami. Chamamos a fornicação amigo. Que Jésus nous transforme. Que Jesus nos transforma. Ça, c'est la nouvelle naissance. Esse é o novo nascimento. Et Jésus a dit, si tu ne passes pas par là, tu n'entreras pas. E Jesus disse: se você não passar pelo novo nascimento, não On entrarás peut no novo prêcher. nascimento. Podemos On pregar, peut avoir les titres. podemos ter On títulos, peut être dans une position. podemos estar numa Mais posição. sans cette Mas transformation, sem essa transformação, c'est nada vai acontecer. est-ce que tu peux te mettre debout Será que você pode se colocar de pé et prier avec moi ce para matin? orar comigo nesta manhã L'ancien Jonathan doit mourir. e dizer: o antigo eu tem que morrer. Ouais, l'ancien Jonathan doit mourir. O antigo eu tem que morrer. Moi, je ne suis plus celui-là. Eu já não sou mais a mesma. J'étais très méchant. Eu era muito má. Moi, je parlais mal. Hein? Tu blagues avec moi, tu vois. Eu falava mal. Você se me diz uma coisa. Moi, você vai je ver. menais une vie sale. Les femmes, c'est ma vie. Eu tinha uma vida suja. As mulheres eram minha vida. Moi, on ne peut pas me parler comme ça dans l'église. Eu não. Tu as déjà vu des gens qui disent, même dans l'église, on ne peut pas me parler comme ça. Ne blague pas avec moi. Tem pessoas que estão mesmo na igreja e falam: você não fala assim comigo, não brinca Et comment tu me comigo. parles comme ça, moi? Você está falando comigo assim. Toi, tu me connais, moi. Você me conhece. Et toi, tu sais qui je suis, moi. Você sabe quem sou. Tu sais que moi, j'ai fait moi. Você sabe o que eu faço. Attention avec les gens qui sont toujours dans le moi. Cuidado com as pessoas que estão Moi. sempre eu. Moi, on ne me touche pas. Eu não me tocam. Quand Jésus entre en toi maintenant, Quando Jesus vem na tua tu es vida, devenu comme Jésus. você se torna On peut como même Jesus. te cracher. Podem até Tu me dis, cuspir Père, na tua pardonne-leur, cara. je le Você pardonne. diz: Pai, eu os Dans perdoo. la famille, on peut dire n'importe quoi. Tu dis, je vous pardonne. Na família podem dizer tudo o que quiserem. Você vai dizer: Tu ne vas pas vivre avec les rancœurs dans le Você cœur. não pode viver com Rancor. rancor no Tu coração. t'éloignes toujours des gens lorsqu'on te touche un tout petit peu. Você fica sempre chateado quando tocam em ti. Moi, je suis le pasteur et je ne peux pas parler de moi comme ça. Eu sou pastor, vocês não podem falar de mim assim. Mais si on ne parle pas de toi, on va parler de qui? Se nós não falar de ti, vamos falar Si on de ti. t'attaque, on va attaquer qui? Se não atacarmos Si a ti, on vamos t'injure atacar pas, a on va quem? injurier qui? Se não inventamos coisas sobre você, Tu vamos lèves falar tes mains. sobre ti. Levanta Tu as dis, tuas mãos Seigneur, e diga: Senhor, aujourd'hui, hoje je t'accepte eu te aceito comme mon Seigneur, como meu Senhor, comme mon Seigneur como meu et mon Senhor Sauveur. e meu Salvador. Pardonne-moi, Seigneur. Perdoa-me, Pai. Je restaure ma communion Eu restauro a minha comunhão avec toi. contigo, Senhor. Seigneur, Senhor, je déclare eu la declaro fin de l'ancienne personne o fim da antiga au nom pessoa. de Jésus. No nome de Jesus. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Au nom de Jésus. Tu lèves tes mains. Levante as tuas mãos. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Eu quero que você ore por você Parce que, mesmo. Seigneur, moi je vais à l'église. Fala: Senhor, eu vou à igreja. Mais jusque-là, je prends cela comme si ce sont des aventures. Mas até aqui eu estou a tomar isso como se fossem aventuras, Je oh Pai. prêche, Eu prego. et je suis aux médias, Eu estou na mídia. et je suis au protocole. Eu estou no Mais protocolo. on prêche parfois, je trouve que c'est normal. Pregam, às vezes eu acho que é Oh, normal. chacun de nous prie pour sa vie. Cada de nós ore pela sua Seigneur, vida. Senhor, ce matin, nessa manhã, je me Pai, sépare avec la colère. eu não sou mais, Senhor, papá, com a raiva. Je me sépare avec la Eu me prostitution. separo com a prostituição. Seigneur, Senhor, j'accepte Jésus. eu aceito Jesus. Il est mon Seigneur. Ele é meu Il Senhor. est mon sauveur. Ele é meu Seigneur, Salvador. Senhor, que l'hypocrisie tombe. que a hipocrisia saia. Oh, prie pour ta vie. Que eu seja verdadeira, Senhor. Prie pour ta vie. Purifica-me, Senhor. Seigneur, change Seja mon meu langage. Senhor, papá, papá, Change papá, mon papá. langage. Papá, Change mon seja meu langage. Senhor.